Desde o início do ano comecei a ver o programa e aplicar suas palavras no meu cotidiano. Meu dia a dia tem sido cada vez melhor. Estou crescendo na fé no Senhor Jesus e, apesar de ser evangélica, isso não tem importância nenhuma. O que realmente importa é que sejamos cristãos verdadeiros. Obrigado, Luciana Winter de Carvalho, lá de Nova Friburgo. Com certeza, a gente precisa saber distinguir isso, né? O que importa é o cristianismo que a gente tem que professar bem. As nossas diferenças não têm que prevalecer sobre nós. E a respeito dessas paradas, né? É engraçado o quanto que eu encontrei muitas pessoas vivendo o mesmo mal, gente. Uma das coisas que eu achei interessante nessa consulta que eu fiz com esse médico lá de Petrópolis, que pena que eu não consigo me lembrar o nome dele agora. Ele me disse que as glândulas endócrinas é como se elas representassem para o corpo, para a medicina, o limiar, isto é, o limite entre a matéria e o espiritual. É como se dentro do nosso organismo vivo, elas fossem a primeira realidade material que é atingido pelos nossos problemas espirituais, psíquicos, digamos assim, né? Por tudo aquilo que diz respeito ao mundo imaterial, mas que é tão concreto na nossa história. Então, as glândulas endócrinas, elas são as primeiras a sofrerem o desequilíbrio. E muitas vezes as pessoas entram num processo de depressão, entram num processo de desgaste, por causa justamente do acúmulo de trabalhos e até mesmo por situações desagradáveis que às vezes a gente enfrenta. Eu tenho cada vez mais consciência pela minha própria experiência, porque eu vivo isso na minha carne, e também pela experiência das pessoas que eu acompanho, que eu encontro. O quanto que as pessoas sofrem afetivamente. Esse mundo tão transitório, onde as pessoas se descartam com tanta facilidade, as pessoas se traem com muita facilidade. E isso dói demais em quem sofre tudo isso. A própria instabilidade que é própria do mundo de hoje, não é verdade? Se hoje está numa relação estável, mas parece que está sempre com medo. Porque hoje as pessoas têm uma facilidade de se descartarem. Hoje as pessoas têm uma facilidade de esquecerem umas às outras. Isso é muito doído para quem sofre. E o doutor estava dizendo que esses desequilíbrios afetivos, esses traumas, às vezes a perda, o primeiro lugar a sofrer materialmente são as nossas glândulas endócrinas. E por isso que muita gente entra num processo depressivo, de cansaço, de tristeza, de desânimo, porque estão somatizando, né? O que é somatizar? É você pegar o que é espiritual e julgar e derramar no corpo. Isso é uma somatização. Soma é aquilo que é a matéria, né? É o corpo. E o corpo sofre muitas vezes as consequências da nossa vida desregrada. Por isso que saber parar é muito difícil. A gente tem um espírito de onipotência. Quem disse que a gente tem que dar conta de tudo, não é verdade? Durante muito tempo a gente associou o nosso valor como pessoa àquilo que a gente faz. Isso é terrível. O seu valor como pessoa não está naquilo que você faz. Claro, o que você faz ajuda você a ter valor, mas o mais importante é aquilo que você é. E muitas vezes nessa luta por fazer muito, a gente fragiliza aquilo que a gente é. A gente vai deixando de ser a gente mesmo. Outro dia até estava dizendo para uma amiga minha, para Lourdinha, lá de Formiga, eu dizia para ela assim: Lourdinha, o nosso maior esforço nessa vida é a gente preservar o nosso território. Existem realidades que são nossas, que se a gente deixa de cuidar, porque a gente tem que fazer muita coisa, a gente acaba fragilizando aquilo que a gente faz depois. Por exemplo, se você não tem o seu espaço de reflexão, o seu espaço de crescimento, o seu espaço de oração, o seu espaço de interiorização, não é? Que é importante, o seu espaço de meditação no dia, ainda que seja 20, 10, 15 minutos, não sei o tempo que você precisa. Se você não se recolhe, se você não tem o seu momento em que você pensa a sua vida, você corre o risco de viver sem pensar. E daqui a pouco, porque faltou espaço para o cultivo da sua particularidade, da sua pessoa, daquilo que é seu, daquilo que é particular, você já não tem mais qualidade nas suas relações. É igual aquela velha história, casamento que tem que ser comunitário o tempo todo, relação matrimonial que é vida comunitária o tempo todo, isso é perigoso. O casal tem que se permitir que as pessoas da relação tenham os seus momentos de solidão.
Isso não é atentar contra o casamento, não. Dizer, bem, agora, eu gosto de chamar de bem, né? Agora, neste momento, eu preciso ficar quietinho, sozinho. Será que eu tenho direito? Naquele momento em que a gente fica só, em que a gente coloca as coisas no lugar, a gente se prepara para viver bem depois. A gente se prepara para exercitar bem o que vai fazer depois. Não adianta nada a gente ir nessa pressa. Eu já cheguei a uma conclusão que o meu coração tem um ritmo diferente do meu corpo. Às vezes o meu corpo já foi e já chegou em 10 lugares e o coração ainda não saiu do primeiro. Eu sou lento para viver, não adianta. Os meus afetos demoram. Eu não sou um interruptor de luz que apaga e acende e está pronto. Eu não sou assim. Quem vive a proximidade comigo sabe, eu demoro nos meus sentimentos, eu não consigo resolver rápido. Então, se eu fiquei emocionado, aquela emoção demora em mim. E até é muito triste que às vezes você está saindo de uma emoção, já tem um monte de gente ali te esperando, já tem um monte de gente querendo a sua atenção, quando na verdade você não está nem pronto ainda. Você ainda não se refez da sua emoção. Uma das coisas que a gente sempre conversa entre nós que trabalhamos com grandes eventos, né? Minha gente, você não tem ideia do que representa um show afetivamente para a gente. Do que uma pregação representa para a gente. Às vezes a gente desce do palco e já tem 30 pessoas ali. Padre, posso tirar uma foto? Padre, pode fazer isso? Gente, é como se a gente precisasse de alguns minutos para a gente se refazer. A gente precisa ser respeitado, mas a gente precisa saber pedir o respeito sem que isso pareça grosseria. Olha, neste momento eu quero ter o direito de chorar. Neste momento eu quero ter o direito de rir. Neste momento eu quero ter o direito de organizar as minhas emoções, senão eu fico doente. Quem não tem tempo de colocar as emoções em ordem, quem não tem tempo de colocar as emoções no lugar certo, adoece o corpo. E isso nós precisamos aprender. Isso tem que ser atitude de conversão para nós. Não lide de qualquer jeito com as suas emoções. Leve-se a sério. Às vezes a gente desconsidera demais o que a gente está sentindo. Às vezes a gente vai atropelando, passando por cima, porque a gente não tem nem tempo para sentir o que está sentindo. E isso é um desrespeito com a gente. Às vezes eu costumo dizer que nós temos um coração rural vivendo dentro da cidade. O coração não teve tempo para ficar já cidadão, digamos assim, né? Coração da cidade é diferente do coração da roça. Demora nas coisas. Vamos comer devagar, vamos falar devagar, vamos sentir devagar, porque essa vida está indo com pressa demais. Essa vida está indo depressa demais, e quando a gente vive depressa demais, depois chega num tempo que você está uma bomba pronta para explodir, porque você não soube viver o sentimento na hora certa. Perdi meu pai, a Tânia, por exemplo, uma grande amiga minha lá de Minas. A Tânia perdeu o pai. Eu sei, eu conheço o coração da minha amiga. Ela aprendeu que na vida ela tem que ser forte. Na vida ela tem que dar conta de tudo. Na vida ela tem que ser aquela que segura a onda de todo mundo. E ela não tem a obrigação de ser isso. Vocês que são amigos da Tânia aí, sempre que encontrar com ela, faça esse exercício de fazer a mulher jogar por terra como é que chama isso? As couraças que a vida construiu. Toda a família da Tânia aí, vocês que estão sofrendo neste momento de dor, permitam que o outro manifeste o que sente. É hora de chorar, é hora de julgar para fora o que está angustiando. Porque às vezes, gente, o que é a depressão? A gente chora sem razão. Quem diz que é sem razão? Aparentemente não tem razão mesmo. É aquela velha história, hoje eu amanheci numa tristeza e não sei porquê. Claro que você não sabe, porque na hora que você precisava saber, você não quis. Você não deixou saber, você não viveu, não mastigou aquela dor, não mastigou aquela emoção, não mastigou bem aquela emoção. E a emoção é igual alimento. Se você não tritura, se você não mastiga, faz mal depois, porque causa indigestão. Existe uma série de comidas que quando a gente come, causa indigestão. E nós, emocionalmente, é a mesma coisa. Existem sentimentos que ficam indigestos em nós. A gente não digere. Aí são aquelas pessoas que ficam eternamente vítimas daquele sentimento de tristeza, de desânimo, e não sabe por quê. Por quê? Na hora que tinha que viver as coisas, não viveu. E quem não vive bem os momentos que está vivendo, corre o risco de ficar vítima deles. Aí vai ficando prisioneiro dos próprios sentimentos. É muito triste,
porque aí você já não sabe nem como medicar isso. Viveu desordenadamente, naturalmente não terá condições de se ordenar depois. Indigestão emocional. Muita gente é vítima disso. Muita gente está sendo vítima da indigestão das suas emoções. Tristeza, rancor, falta de perdão. Se não digere aquela realidade, o perdão fica entalado aqui, ó. A realidade não perdoada fica entalada. Às vezes, em nome da nossa moral, a gente prefere vingar-se, porque acha que a atitude de vingança é um jeito que a gente tem de corrigir a indigestão. Aí que a gente se engana. Diante de uma maldade cometida contra você, você tem duas possibilidades. Uma, você se vinga e será feliz por alguns minutos, ou você perdoa e será feliz a vida inteira. Não fique lamentando o que os outros fizeram de errado contra você. Digira isso. Joga para fora. Se tiver que vomitar, vomita tudo isso. Mas não permita que esses rancores, que esses sentimentos ruins fiquem guardados dentro de você. Porque eles, aos poucos, vão gerando uma indisposição com a vida. Minha gente, uma das coisas mais bonitas em Jesus era justamente a sua capacidade de fazer as pessoas corrigirem o que não deu certo. Julgarem para fora o que não deu certo. Autenticidade. Ou a gente vai ser autêntico, ou nós vamos contando uma mentira para nós mesmos, nós vamos vivendo com pressa, e com pressa a gente não aprende a ser a gente mesmo, a gente corre o risco de ir virando um personagem. Quem vive com pressa geralmente não sabe quem é, corre o risco de morrer sem saber quem é. Não sabe nem o tipo de cabelo que tem. Se vai comprar um shampoo, não sabe para que tipo que tem que comprar. Não sabe o tipo de pele que tem, porque não se conheceu. Não sabe nem por que age assim ou daquele outro jeito. Não sabe por que está triste, não sabe por que está feliz, por quê? Não sabe ao certo quem ele é. Vive na pressa demais. Luciana, a sua reflexão é acertadíssima. Nós não temos que viver com pressa. Nós não temos que ficar com o pé no acelerador. Muitas coisas nós precisamos correr para realizar. Mas eu posso dizer uma coisa, a maioria dos acontecimentos da nossa vida, das realidades da nossa vida, elas merecem calma e não pressa. Eu fico pensando nessas coisas, isso me angustia muito. Por que que nós vamos com tanta pressa? O que que nós estamos procurando? O que que parece que a gente perdeu por aí? Por que que os namoros vão com tanta pressa, não sabem viver o processo bonito do conhecimento? Por que que na primeira noite a menina já vai para a cama com o rapaz, sem saber direito quem ele é? Aí depois fica com uma indigestão emocional, que aquele rapaz no outro dia nem sabe quem é ela, não sabe nem o nome dela. E aí você fica com aquela sensação de que foi usada. Foi com pressa. Às vezes a gente recebe um desaforo e a gente tem pressa de responder. Perdeu a sabedoria. Porque às vezes a resposta sábia, ela demora para ser formada na boca. A resposta com sabedoria demora para ser formulada dentro de nós. Se você responde no ímpeto, você corre o risco de ser burro. O Xalita sempre dizia uma coisa muito interessante: a raiva emburrece. Quando a gente está com raiva e a gente grita no nosso momento de raiva, você pode observar que a gente é burro em tudo que a gente diz. Quando a gente se deixa tomar pelas emoções que são de agressividade, muitas vezes nós dizemos contra o outro o que a gente não acha. Mas pelo desejo de agredir a gente mente, a gente fala, a gente vomita aquele monte de coisas horrorosas a respeito do outro, coisas que não correspondem à verdade. Mas por quê? A gente não soube viver a calma, a gente não soube deixar a coisa cair dentro de nós, a gente vai no ímpeto da resposta burra. E às vezes a gente se machuca muito por causa disso. A gente não pensa no que vai dizer. É igual esse programa é perigosíssimo para mim. Porque eu corro o risco de responder com pressa. Eu corro o risco de responder de qualquer jeito. E você não merece uma resposta de qualquer jeito. É a sua vida. É aquilo que você demorou para viver. Eu não tenho o direito de banalizar. E é muito mais bonito eu dizer, não posso falar nada sobre isso, porque não sei, do que ficar aqui inventando uma resposta para você. Hoje, por exemplo, diante dessa pressa que é muito comum, eu me recordo mais uma vez do Círio de Nazaré, que vai devagar, que vai lento,
Sabe por quê? Não é fácil arrastar a corda. A corda é pesada. Aqueles homens e mulheres que se atracam a corda, eles suam para levar. É lento. É um processo de arrastar mesmo. A nossa vida é a mesma coisa, minha gente. A nossa vida é o mesmo movimento. A nossa vida requer a mesma coragem. Talvez hoje você esteja me ouvindo e fale, esse padre está falando para mim. Pode ter certeza que eu estou falando para mim também. Eu não falo isso aqui só para você. Até agradeço a Deus o fato de você identificar-se com isso. Significa de alguma maneira Deus está entrando aí no seu quarto agora, Deus está entrando na sua sala, Deus está sentando do seu lado. E como se Ele pudesse, na pessoa de Jesus, de seu Filho Jesus, falar no seu ouvido. Onde é que você vai com tanta pressa? Por que tanta pressa de fazer as coisas? Por que tanta pressa de dizer as coisas? Por que ficar angustiado com aquilo que você hoje não sabe viver? Por que trancar a dor, se hoje é direito seu chorar? Por que não chorar, se essa noite foi reservada para você chorar? Por que não desarmar, se essa noite foi reservada para o desarmamento? Por que não dizer que tem medo, se nessa noite Deus lhe reservou o direito de ter medo? Por que inventar? Por que inventar uma coragem que não se tem? Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Eu tive coragem. Eu estou tendo coragem de dizer que eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho coragem de chorar, de dizer que eu não estou dando conta da minha vida. Esse é o primeiro passo para que Deus comece a me transformar. Quem sabe hoje esse Deus que está sentado do seu lado, assistindo esse programa aí com você, queira hoje soprar isso nos seus ouvidos. Vai devagar. Não queira fazer aquilo que ainda não pode. Não queira tomar posse de uma terra prometida se você ainda nem ultrapassou o Mar Vermelho. Não queira tomar posse dessa terra que lhe foi reservada se você ainda está parado com medo do mar. Primeiro, é preciso ter coragem de colocar o pé nessa água para que o mar se abra e você ultrapasse. Só vai merecer a terra prometida aquele que tiver coragem de ultrapassar o mar. Porque essa é a regra da vida. Essa é a regra da existência. E Deus não pode contradizer a existência. Deus não pode contradizer aquilo que Ele criou. Tudo tem tempo. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de pedir, tempo de receber, tempo de soltar as amarras e tempo de batalhar. Hoje, eu gostaria que você pudesse viver a experiência de saber ir devagar. Assim como o Círio de Nazaré nos conduz e nos ensina de que a procissão só chega ao fim se a gente der um passo de cada vez. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu círio, a sua bênção. Ele que é Pai, Ele que é Filho e Espírito Santo. Amém.